Existe uma força, sabe? Uma força bem sutil, mas ao mesmo tempo poderosíssima, que está aí moldando as nossas sociedades. É um poder que age mais na sombra, influenciando o que a gente pensa, como a gente age, e muitas vezes sem que a gente nem se dê conta. Hoje, a gente vai tentar desvendar esse poder. Para começar, vamos pensar juntos numa questão que é fundamental. O que de fato segura a ordem social? É o medo da punição? A ameaça da força? Ou será que é a aceitação de certas ideias como se fossem verdades absolutas? Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente precisa entender as duas faces do poder. Tem aquela que a gente vê todo dia, sabe? Nas leis, na polícia. E tem uma outra, que age de um jeito invisível, bem dentro da nossa cabeça. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. De um lado tem o poder que depende da força bruta, da coerção. Do outro, um poder muito mais sofisticado que não precisa de arma porque ele molda aquilo em que a gente acredita. Ele conquista o nosso consentimento. E é aí que está o pulo do gato. O poder invisível funciona fazendo com que a ordem social, do jeito que ela é, pareça natural, pareça senso comum. Algo que sempre foi assim e, portanto, sempre vai ser. Agora, para a gente entender esse processo, tem um conceito que é chave, a ideologia. Dá para pensar nela como se fosse um mapa que a gente usa para se orientar na realidade social. O cientista político Norberto Bobbio, por exemplo, identificou duas maneiras diferentes de olhar para esse termo. Num sentido mais fraco, ideologia é só um conjunto de ideias políticas, como liberalismo, socialismo. Mas no sentido forte, a coisa fica mais séria. É um sistema de crenças que distorce a realidade para justificar uma dominação. E essa visão mais crítica, a do sentido forte, de onde ela vem? Pois é, a origem dela está lá na obra de Karl Marx. Foi ele quem desenvolveu essa ideia de que a ideologia pode, na verdade, nos enganar sobre como o mundo funciona de verdade. Então, para entender a fundo esse sentido forte, a gente precisa dar uma olhada no argumento principal do Marx sobre a estrutura da sociedade. Para Marx, a lógica era a seguinte: a base econômica de uma sociedade, que ele chamava de infraestrutura, é o que determina todo o resto, ou seja, a superestrutura política e cultural. Em outras palavras, o jeito como a gente produz as coisas acaba influenciando as ideias, as leis e a cultura que a gente tem. Isso leva àquela famosa frase, né? As ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. O que isso quer dizer, na prática? Que quem controla os meios de produção material, tipo as fábricas e as terras, também acaba tendo mais poder para controlar os meios de produção intelectual, como as escolas, a mídia e por aí vai. E é aqui que entra um conceito central, a falsa consciência. É aquela situação em que as pessoas que são dominadas acabam, sem perceber, adotando as crenças que justificam a sua própria dominação, como, por exemplo, acreditar que a pobreza é só uma questão de esforço individual, ignorando completamente as barreiras estruturais que existem. Mas calma lá, a dominação não é só um truque, uma enganação. Um outro pensador, o italiano Antonio Gramsci, aprofundou essa ideia. Ele mostrou como o poder se consolida de verdade, conquistando o nosso consentimento. A grande sacada de Gramsci foi justamente essa, mostrar que o poder mais eficiente não é o da força, mas aquele que consegue fazer um ponto de vista específico virar o senso comum de todo mundo, o patrão, aquilo que é assim e pronto. Ele deu um nome para esse processo, hegemonia. É uma forma sutil de liderança, na qual os grupos dominados acabam concordando com o sistema que os coloca para baixo, porque passam a ver esse sistema como algo legítimo, e às vezes até como algo bom. Certo. Mas e hoje em dia? Como esse poder invisível se manifesta no nosso mundo? Onde é que a gente consegue ver isso acontecendo? Um exemplo perfeito de uma declaração hegemônica é este slogan famoso da Margaret Thatcher. Ao dizer que não há alternativa, ela apresentou um modelo político e econômico específico não como uma entre várias opções, mas como a única realidade possível. Basicamente, isso encerra qualquer debate antes mesmo dele começar. E hoje, claro, os mecanismos para espalhar ideologia se sofisticaram muito. Não estão mais só na TV ou no jornal. Agora, eles moram nos nossos celulares. Eles usam algoritmos, criam bolhas de informação e moldam o que a gente vê, o que a gente pensa e até o que a gente deseja. Bom, para a gente ir amarrando as pontas, vamos entender como essas duas formas de poder, a visível e a invisível, acabam trabalhando juntas. A dominação que funciona de verdade é quase sempre uma mistura das duas coisas.
É o punho de ferro, que é a ameaça da força, escondido dentro de uma luva de veludo, que é a aceitação das regras do jogo como se fossem justas. Então a gente chega à conclusão de que um sistema se torna realmente forte não quando usa a força o tempo todo, mas quando ele consegue contar tanto com o medo da punição quanto com a aceitação voluntária das pessoas. A estabilidade real vem desse equilíbrio. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é muito poderosa. Se a gente consegue entender esse poder invisível, se a gente aprende a enxergar como as ideias estão moldando o nosso mundo, será que a gente consegue começar a questionar essas ideias? E, quem sabe até, redesenhar esse mapa da realidade? A reflexão fica em aberto.